mundo sabe, mas eu sou professora por formação e dei aula há alguns anos, como eu conto no meu livro. E você sabia disso? Já te contei essa? Pois é, fui professora de criança pequena durante muito tempo. E olha, tive um aluno específico, que é quem eu sempre me lembro. Vou usar um nome de mentirinha aqui, tá? Bruno, faz de conta que o nome dele é Bruno. E Bruno era um menino, rapaz, daqueles, eu acho que tu tem um desse na tua igreja, né? Todo mundo tem um Bruno na sua igreja. E ele era um menino especialmente difícil, especialmente rebelde. Não que os outros não fossem, mas o Bruno era especial. E eu, professora novinha, né, recém-formada, né, cheia de ideais na cabeça, fui chamar a mãe do Bruno pra conversar com ela, né, toda inocente, toda boba, achando que uma simples conversa podia ajudar, dar uma sacudida nessa mulher, né, pra ela pensar como é que ela tem criado o menino que tava me dando tanto trabalho. O menino tinha, sabe quantos anos? Ele tinha 2 anos e meio, ele ia fazer 3. E eu já não aguentava com ele. Beleza, fui lá, chamei a mãe dele, conversei durante muito tempo com ela, né, dizendo que, rapaz, na sala de aula, ou é Bruno ou eu. Os dois juntos a gente não tá conseguindo, ele não deixa eu dar aula. E tu não tem ideia do que essa mãe me respondeu. Naquele dia ali, eu acho que eu comecei a ver onde é que eu tava me metendo quando eu tava tomando conta do filho dos outros. Ela disse pra mim: tia Simone, eu realmente não sei mais o que fazer com o Bruno. Vê aí, o que você fizer, tá feito. Tu acredita nisso? Quando eu ouvi, eu falei, não é possível que uma burra véia dessa, né, esteja olhando pra mim, dizendo que não sabe o que fazer com um pirralho de 3 anos de idade. Na época, claro, eu não pude falar muita coisa, né, tive que ficar quieta, né, ia parecer desaforo, né, eu, uma menina de 19, 18 anos, dizendo pra uma mãe o que ela deveria fazer. Mas hoje eu ia saber muito bem o que dizer pra ela. Mas se você tá pensando que eu vim aqui hoje falar com você sobre seu filho rebelde, engana-se, querida. Não vim falar sobre a rebeldia do seu filho, não. É claro que a gente podia ficar aqui horas conversando sobre isso, né? Sobre o que a Bíblia, né, diz sobre rebeldia, como que a palavra de Deus nos ensina a lidar com os nossos filhos que são rebeldes. Mas hoje eu quero falar com você, mãe, que vive por aí dizendo que não sabe mais o que fazer com seu filho, né, que não sabe, céus, onde é que foi que eu errei, que não sabe o que mais que pode fazer. E aí eu quero começar te perguntando, que história é essa, mulher, de não saber o que fazer? Será que tu não sabe mesmo? Ou será que você tem preguiça, você sabe o que você tem que fazer, mas você não quer se dispor a fazer? Ou será que você não tem coragem para começar porque você sabe que a jornada é longa? Mas você sabe, né? Tudo aquilo que é mais árduo, mais difícil, é mais glorioso. Então, se você é essa mãe que quer esse desafio, né? Que não quer ficar aí preguiçosa, sentada no sofá assistindo Netflix enquanto o mundo acaba ao teu redor, esse vídeo, esse conteúdo é pra você, né? Você que não quer mais ver tudo desabando ao teu redor sem mexer nenhum dedo, só reclamando da vida. Eu vou falar pra você como retomar, né, o comando aí da sua casa, né? Como trazer seus filhos sem rebeldia junto de você, né? E quero aproveitar e convidar você que não segue aqui o meu canal, né? Se inscreve no canal, que você aperte aí o sininho, compartilha, curte, comenta, recomenda o canal para suas amigas, né? Você que é uma mãe cristã que, né, precisa de ajuda, conhece outras mães que também estão precisando de ajuda, compartilha esse vídeo com ela. Por que será que uma mãe que foi vocacionada, que foi chamada por Deus para cumprir esse papel, chega ao ponto de dizer: eu simplesmente não sei mais o que fazer, eu não sei por onde andar, meu filho é um caso perdido? É simples, é porque é mais fácil às vezes a gente dizer que não sabe o que fazer, né, tipo ser ignorante a respeito, né, do que reconhecer que a gente, na verdade, sabe o que fazer, mas que a gente tem preguiça, que a gente é incompetente para
fazer aquilo que Deus nos convocou, nos ordenou a fazer com os nossos filhos. É muito mais fácil pra gente dizer, essa menina é terrível, esse menino não tem jeito, do que a gente assumir a culpa, né? Do que a gente trazer a responsabilidade para cima dos nossos ombros e trabalhar as nossas dificuldades em trazer a obediência dos nossos filhos. Sempre morro de rir quando uma mãe diz pra mim, esse menino é muito sem educação. Eu falo, jura, querida? E quem que tinha que estar dando educação para essa criança? Como que você pode dizer que seu filho é sem educação? Você que está educando, né? Então, a gente precisa deixar essas desculpas, né? esse jogar a culpa nos outros de lado e assumir a responsabilidade que Deus colocou sobre os nossos ombros. E para isso a gente vai sempre voltar para a fonte de todo saber, que é a palavra de Deus, né? Como é que a Bíblia nos ensina a fazer isso? E a Bíblia nos chama a fazer isso de maneira ativa e não de maneira passiva, né? E eu lembro lá de Eunice e de Lloyd, né, mãe e avó de Timóteo, né, como foi crucial a criação que elas deram a Timóteo para o grande homem que ele se tornou, né? Se vocês lembram, Timóteo era filho de pai grego, né? Então não tinha um pai cristão ali ajudando a criar Timóteo. Era a mãe e a avó, né? E é incrível quando o texto fala, né? Paulo dizendo que se lembra, lá em 2 Timóteo, da fé sincera que ele viu em Timóteo, né? Aquela fé que primeiramente habitou em sua mãe e sua avó, né? Que texto maravilhoso, que texto incrível, né? Mostrando que essas mulheres, elas não deixaram o barco correr, né? Ela não pensou, bom, meu marido não é crente, não tem muito o que eu fazer, seja o que Deus quiser, vou levar ele na escola dominical e vamos ver no que dá. Não! Aquela fé sincera que brotou no coração de Timóteo era fruto da fé sincera e do envolvimento da sua mãe e da sua avó na sua criação. E é esse envolvimento que nós precisamos ter na vida dos nossos filhos, né? Nos comprometermos com a alma dos nossos filhos o tempo todo. E aí, quando nós temos esse comprometimento, nós somos lembradas de que os nossos filhos nascem no pecado e que eles não precisam de ajuda nenhuma, eles não precisam de nada mais, a não ser deixar o barco rolar, para que eles encontrem como o fim o inferno. Nós precisamos apenas ser preguiçosas e deixar nossos filhos à toa, dando largas a todo o pecado que existe no coração deles, né? Tem um autor que eu gosto muito que ele diz que as crianças na mais tenra idade, elas já têm dentro de si todo o combustível para qualquer tipo de pecado. Quem disse isso foi Sinclair Ferguson no seu livro Inocentes Pequeninos. Então, se nós temos essa ideia, se nós temos a certeza, né, de que, como falou Davi, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, nós temos a certeza de que nossos filhos já nascem no pecado, então nós estamos numa missão, né, de resgatar o nosso filho dessa situação, dessa estrada, desse caminho rumo à perdição. J.C. Ryle também diz uma frase que eu gosto muito, eu vou ler aqui para você. Ele diz assim: a mãe não pode dizer o que o seu tenro filho virá a ser, alto, baixo, fraco ou forte, sábio ou tolo. Ele pode ser qualquer um desses ou não, isso tudo é incerto. Mas uma coisa a mãe pode dizer com certeza: ele terá um coração corrupto e pecador, né? Eu lembro lá do texto de Jeremias, né, que fala que o coração ele é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, nós mães que queremos estar na frente da batalha, né, contra a rebeldia dos nossos filhos, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Estamos numa luta de vida e morte. Então, realmente não dá pra gente viver a nossa vida criando os nossos filhos, né, como pequenos reizinhos, mandões, né, como tiranos, né, dentro da nossa casa, aquelas crianças que dominam a família, e não queremos colher consequências ruins e desastrosas dessa nossa atitude. E creia em mim, as consequências são sempre muito duras, né, para sua criança,
para você, para sua família, para a igreja, para a sociedade, né? Crianças que são criadas como reis, né? Crianças para as quais só é dado direitos e nunca deveres e nunca responsabilidades, são sempre um prejuízo, eles fazem um estrago ao redor. E é muito fácil a gente comprovar isso, né? Basta a gente olhar em volta. Eu tenho certeza que você conhece, né? Talvez até mesmo na sua família, vários casos assim. E aí você vai ficar pensando, né? Como é que eu vou fazer para destronar esse menino que eu mesmo entronizei, né? Que eu mesmo fiz dele o rei da casa, né? E aí de repente você vai lá, se enche de coragem. Bom, você, Lloyd e Eunice, né? Não vou ser passiva, vou ser ativa, né? E aí você acha que resolve isso chegando em casa, gritando com todo mundo, passando por cima de todo mundo, né? Sendo autoritária ao invés de exercer amavelmente a autoridade que Deus te deu. Então, se você realmente entendeu, né, que essa missão de mãe é, né, uma missão de resgate do coração do nosso filho, né, você entendeu que você não vai fazer isso que eu falei agora, né, chegar gritando, metendo o pé na porta, né, você vai agora começar a pensar comigo, né, quero te ajudar nisso, como é que a gente pode ganhar o coração rebelde do nosso filho. Pensa comigo o que é mais importante na sua vida do que cuidar do coração do seu filho para que ele não se perca. Existe algum outro projeto? Existe alguma outra demanda que seja uma demanda tão gloriosa quanto essa? Quanto ganhar o coração do seu filho, quanto pastorear o coração do seu filho? Talvez você precise aí redirecionar os seus esforços, né? Talvez você precise remanejar a sua agenda. E eu sempre tenho dito para as meninas, né? São tão poucos anos, né? A janela que nós temos é uma janela tão pequena para ganhar o coração dos nossos filhos. Logo eles já estão com os conceitos formados, eles já estão indo embora, né? Então, talvez a gente deva dar uma paradinha, né? E colocar mais foco, né, naquilo que vai passar tão ligeiro, que vai passar tão rápido, mas que vai ter um peso eterno na vida dos nossos filhos, que são esses primeiros anos da criação deles. Então vamos lá, como é que a gente pode, já que a gente sabe que isso é tão importante, como é que a gente pode retomar o controle da nossa casa, né? Retomar o controle da obediência dos nossos filhos, como é que a gente pode fazer isso, né? E aí eu queria que você começasse pensando, talvez enumerando as dificuldades que você tem encontrado com seus filhos. O que é que tem feito você perder o sono? O que é que tem feito você chorar, né, em oração diante do Senhor? Quais são os pecados dele que você está percebendo que estão crescendo, que você tá perdendo o controle? Aqueles pecados que você disse, puxa vida, mas ele não fazia isso, né? Criança é craque nisso, né? Mas ele não tinha esse pecado, ele já tinha vencido A, B e C, agora apresentando esses novos, né? O que tem te dado essa dor de cabeça? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você já reparou como seus filhos são cheios de vontade, são voluntariosos, né? Como é que... Peraí, vamos lá. Como é que você é assim também? Como é que eu sou assim também? Né? Isso somos nós, né? Nós só queremos fazer aquilo que nós queremos. Eu lembro sempre da minha avó tinha um ditado maravilhoso, né? Você que me segue há muito tempo, você já conhece esse ditado. Ela dizia assim pra gente: eu que sou eu, não tenho querer. Você querer quer ter? Né? E aí eu sempre brincava com os meus filhos: meninos, olha o querer quer ter. Eu sempre brincava com eles, né? Eu que sou eu, não tenho querer, você querer quer ter? Né? Mas esses somos nós, né? Todo mundo só quer fazer aquilo que quer, aquilo que tem vontade, né? Esse é o modo fácil, né? Fazer o que tem vontade. Já parou para perceber como que quando a gente só faz aquilo que a gente quer, esses desejos se tornam insaciáveis? Nunca dá um basta, né? Aquele texto de Provérbios, né? A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá, né? Então é o tempo todo. E se você experimenta isso com seu filho, você vai ver, né? Se você leva ele pro parquinho, por exemplo, você fala, filho, vamos embora, ele diz, não, mais um pouquinho. Aí você fala, tá bom, mais 5 minutos. Aí você deixa 10. Quando passar os 10 que você for lá, ele vai chorar e ele vai reclamar para ir embora. Porque os nossos desejos são insaciáveis, nunca tem um teto para eles. Então, eu falei tudo isso para te dar um conselho, né? Para de achar que fazendo as vontades do seu filho,
você tá ganhando uma carta na manga para que ele te obedeça quando precisar, quando você achar que realmente precisa que ele te obedeça. Não tenha moedas de troca com seus filhos, não use agradá-lo como uma moeda de troca para que ele obedeça a você quando for necessário. O seu filho precisa saber que você é autoridade sobre ele e que você está disposta, você vai mostrar isso para ele. Você está disposta a fazer com que ele te obedeça, porque o seu compromisso não é só com ele, o seu compromisso é com Deus, que foi quem te colocou aí, nesse lugar de autoridade. Então, menina, para de negociar a tua autoridade. Você tem autoridade, porque Deus te deu. E aí, entendendo isso, né, vai ser uma luta de todo dia. Vai ser uma luta longa, uma caminhada, uma jornada na qual você precisará ser persistente. O único jeito de você não perder o controle sobre a sua casa, o controle sobre os seus filhos, é você manter esse controle todos os dias. É você todos os dias, em cada pequena situação, aprender a identificar as armas que seu filho está usando, né, para não te obedecer, né, para ser rebelde. Qual é o tipo de rebeldia? Porque às vezes a gente se engana, né? Às vezes a gente acha que um filho rebelde é só aquele que se joga no chão, né, que diz que não vai fazer, que bate com a cabeça na parede, né? Mas existem formas mais, digamos assim, inteligentes de ser rebelde, inteligente, né, bota aspas aí, de ser rebelde. E às vezes a gente esquece disso, às vezes a gente não percebe que os nossos filhos estão sendo rebeldes porque eles não têm cara de que são rebeldes. E aí você pode pensar aí com você e tentar se lembrar na sua última semana quantas vezes o seu filho usou armas que você nem se ligou que eram armas rebeldes para conseguirem fazer aquilo que eles queriam e dar um jeitinho de não fazer aquilo que você quis e ainda assim não despertar a sua atenção e não deixar você brava. Esses filhos são mais difíceis, viu? Eu acho, do que aqueles que peitam a gente, né? E que deixam bem claro logo de cara que não vão obedecer. Então, olhe com atenção para o seu filho. Por isso que ser mãe dá trabalho. Por isso que eu falo sempre para as meninas, né? A maternidade é algo para aquelas que não são preguiçosas, né? Preguiçosa não tem lugar, não, porque a maternidade é trabalhosa, né? Então, olhe para o seu filho com cuidado e identifique nele. O que ele faz para que a vontade dele seja mantida? Ele grita, ele esperneia, ele se joga no chão, ou ele chantageia você, ou ele diz que não vai te amar mais. Já viu aquela criança que fala, mamãe, se você não me der, não vou te amar mais. Aí a mãe fica, meu pai, meu filho não me ama mais. Bobagem, né? Já dizia um autor, eu quero que tu me obedeça, eu não quero que tu me ame. Amor, a gente não exige, mas obediência a gente exige, né? Então é mais ou menos por aí. Então não importa a arma que ele use, né? Lembra que a gente não tá falando aqui sobre eles, porque eles vão fazer isso mesmo, eles vão tentar, eles estão no papel deles, gente. Eles são crianças e eles são vendidos ao pecado. Quem tem que mudar aí nessa história é a gente, né? É a gente que precisa se posicionar diante da rebeldia dos nossos filhos, né? Então, olha com calma para isso, né? Como é que ele tá fazendo? Esses dias eu vi a minha neta fugindo de uma ordem que a minha nora deu de uma maneira tão doce. A minha nora disse, calça o sapato. E ela disse, mamãe, eu calço depois, agora eu vou lá na cozinha com a vovó Simone. Tão doce, tão linda, tão amável e tão rebelde e descumprindo aquilo que a mãe estava dizendo a ela, né? Para sorte dela, ela tem uma mãe atenta e a mãe dela disse, eu dei uma ordem a você, você cumpre a minha ordem, né? Então, abra os olhos, né, para esses jeitos menos invasivos, né, que as crianças usam para fazer aquilo que elas querem e nada mais do que aquilo que elas querem. Esse chamado à consciência, né, da sua responsabilidade é o primeiro passo, né? E você deve
se deter em pensar sobre isso, né, em buscar a palavra de Deus, em ler sobre isso. E quando você entender que essa é a sua missão, né, quando você entender que de fato você precisa se meter aí com garras e dentes nessa missão, né, você precisa lutar, né, lutar todos os dias para ter novamente o controle da sua casa, né, dos seus filhos. E eu queria convidar você, né, a conhecer o meu curso Criando Filhos para Deus. Nesse curso eu falo extensivamente sobre isso e falo sobre autoridade, tem uma aula inteira só sobre autoridade, sobre a disciplina de filhos, né, outra sobre disciplina de filhos. Então eu vou deixar a descrição do curso aqui embaixo, se você tiver, né, precisando dessa ajuda, né, para retomar o controle aí da sua casa, né, dá uma lidinha em tudo que a gente vai falar aí no curso. E eu quero terminar esse vídeo pedindo para você deixar aqui embaixo os seus comentários. Me conta aí que mãe que é a senhorita que tá aí me ouvindo. Você é aquela mãe que não sabe mesmo o que fazer, que já se sentiu perdida, ou que tem se sentido agora perdida. Se você já se achou, conta pra mim o que te fez se achar, né? Ou se você é aquela mãe que já identificou que é mais preguiçosinha do que perdida. Conta pra mim aí. E eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma ajuda pra você e que o Senhor te guie nessa missão tão importante de trazer os seus filhos a Ele.